Cheguei! Eba, chegou! Tudo bem, minha amiga? Tudo bem? É que eu vim de muito longe. Veio, né? Veio de jegue ou de Vim de patinete? Jegue, lá de Belo Horizonte. Muito bom. Tudo bem aí? Muito frio aí em Guará? Olha, bastante, viu? Tá bem friozinho. E É, aí, como é que tá? aqui também. Hoje começou com menos de 11 graus. Agora eu não sei quanto tá, mas a sensação térmica aqui tá difícil também, viu? Ai, que delícia! Um chocolatinho quente, Pois é, um cobertor. um fondue, um vinho, né? Aproveita a quarentena. Pois é. Pena que é sozinho, né? Não dá para Ah, dividir com ninguém. verdade, mas nada é perfeito, é assim mesmo. É isso aí. Aí, o seu pessoal já está aí falando oi para você, Teresa, os seus convidados. Oi, gente! Bom, Karina, Carmen, tem um monte de gente que eu nem vou falar o nome aqui, senão eu vou esquecer alguém. tá Mas certo. Bom, tudo bem por pessoal, aí? Esse pessoal aí é de longe, viu? eu sei. Manaus, Piauí. Eu já conversei com eles enquanto eu te esperava. Ah, você é danado mesmo, não É, perde tempo, hein? já fui batendo um papo, conhecendo aí. Bom, gente, então vamos lá. Para quem chegou agora, para quem está entrando, hoje o papo é sobre turismo religioso e eu vou falar com a minha colega, amiga, parceira, né, Tereza Linhares, lá de Guaratinguetá, que é especialista nesse circuito. Tereza, fala um oi pro pessoal aí. Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aí chegando, todo mundo. É um prazer enorme. Marcos, muito obrigado por esse convite. Depois de quase 60 dias de quarentena, né? Então, assim, estou me sentindo guiando um grupo agora, viu? Ah, então mesmo, né? Olha, Tanta saudade. já tem um grupinho aí para a gente guiar aí virtualmente para ir pela região, né? Da, Lógico, da rota religiosa, né? Teresa, temos muitas coisas. fala um pouquinho de você aí, sua experiência, seu tempo de guiamento aí. Então, pessoal, eu sou uma mineira que veio parar em Aparecida pelo motivo de quase todo mundo, né? Vim cumprir uma promessa um dia, vim conhecer, e aí fui ficando, e acabei me mudando para cá. E hoje já tem 20 anos que eu estou na região, e me formei em guia tem 8 anos. E é um lugar que eu tenho certeza que eu nunca mais vou sair. Só Ah, para passear e voltar. que bom, que bom. Me fala então aí um pouquinho, vamos falar para o pessoal quais são as cidades que compõem esse circuito religioso. Então, o nosso circuito religioso aqui é imenso, mas oficialmente a gente tem três, que é Aparecida, Guaratinguetá e a Canção Nova em Cachoeira Paulista. Certo. Então vamos falar aí um pouquinho de cada um, né? Aparecida, o que você tem para contar para a gente de lá? Então, a Aparecida é o nosso campeão aqui dos atrativos, né? Uhum. A gente tem aqui uma visitação anual de quase 13 milhões de pessoas. É Poxa, gente pra caramba, né? muita gente, muita. Muita gente. E uma coisa assim que nem todo mundo sabe é que a Aparecida, a gente tem além do santuário, que é lindo, maravilhoso, nosso santuário é o maior santuário do mundo, planeta, dedicado a Nossa Senhora Aparecida, né? E então, além de toda a beleza dele, toda a história, a arquitetura, nós temos dentro dele mesmo, é todo um complexo, né? Então, tem coisas belíssimas lá para a gente visitar, tem as capelas dentro da igreja, só dentro da própria igreja, do próprio santuário, nós temos 4 capelas dentro da Sim. igreja, né? E aí temos a Sala das Promessas, a Capela das Velas, o nicho de Nossa Senhora, onde está lá guardadinha a imagem de Nossa Senhora, aquela pescada lá no Rio, que estamos fazendo agora 303 anos em 2020.
que ela foi encontrada e começou toda essa história de fé e devoção aqui da nossa região. Tá? Certo. Então, além de toda essa beleza toda do santuário, a gente tem o complexo todo lá dentro, que são os atrativos, né? A gente tem lá, por exemplo, o bondinho aéreo, o teleférico, né? Que ele liga o santuário ao Morro do Cruzeiro. O Morro do Cruzeiro é um outro atrativo muito legal, onde as pessoas fazem lá procissões, né? Na Via Sacra, morro acima, e aí agora não, já tem uns 6 anos mais ou menos, que tem a opção do bondinho. Então as pessoas chegam até o Morro do Cruzeiro pelo bondinho, né? Se não quiser fazer a Via Sacra, caminhada nem nada, tem a opção. Além de ser muito gostoso e nada radical, viu? Nada, Pode né? ficar tranquilo. Passa por Bem cima da Via Dutra, né? Exatamente, cruza a Via Dutra. É um trajeto, rapidinho, é coisa de 20 minutinhos, mas a gente sobe bastante, 1.000 e poucos metros de altura, Ah, quase chegando em Campos do Jordão, né? que bacana. E, Isso é um que tem lá dentro. A gente tem outros também, por exemplo, nós temos lá um chamado ônibus da fé. É um ônibus que percorre as 2 regiões ali, Guaratinguetá e Aparecida, nos certo. principais pontos religiosos, atrativos religiosos dessas 2 regiões. E ele sai exatamente ali do Memorial da Devoção, tem lá seus horários, tudo bonitinho lá, mas é um passeio bem legal para quem não quer andar a pé e conhecer as 2 cidades, tá? E Certo. aí, nesse ponto onde sai o ônibus da fé, fica o Memorial da Devoção. O Memorial da Devoção é onde a gente tem lá um museu de cera e um cinema, tá? Bem Ah, o legal também. cinema. O cinema. Fala sobre o cinema. Ah, peraí. Antes de falar sobre o cinema, tem o Mirante também, né? Tem também. Tem uma Tem o vista. Mirante, né? Que é a Torre Brasília. Certo. Também um super atrativo, onde tem lá tem 2 museus e mais um mirante bem no alto lá, mais de 100 metros de altura. Tem um mirante maravilhoso, uma visão de todo o santuário. E é um lugar bem legal também para a gente visitar. Sei. Um deles, né? Porque são muitos mesmo. E o cinema? O cinema, ele é uma atração à parte. Ele é muito legal, ele é mais recente, tem uns 4 anos mais ou menos, e é um cinema diferente, porque ele passa apenas um filme, um único filme. Sabe qual é o filme, Marco? Sei. Sobre Nossa Jordão. Senhora. Exatamente, é o único filme que passa nele. Certo. Só que é um filme especialmente gravado para esse cinema, você não acha no YouTube, DVD, nada. E é um filme que ele passa por 15 minutinhos, cronometrado, 15 minutinhos. Então, você imagina 303 anos passados em 15 minutos, cronologicamente, é maravilhoso. Sem óculos, 3D e sem óculos. Tá? Super instalações, muito conforto, ideal para essa época agora que a gente vai precisar de muito conforto e segurança, ele é muito arejado, né? Certo. E aí, juntamente com o cinema, nós temos o Museu de Cera, que é um complemento do cinema. Entendi. O Museu de Cera, o que é? São imagens confeccionadas em cera, são mais de 60 estátuas, vindas lá da Europa, dos Estados Unidos, e que homenageiam personalidades importantes da história de Aparecida, do Brasil e do mundo. Tem bispos importantes, Princesa Isabel faz parte da nossa história, personalidades, jogadores de futebol, então são mais de 60 celebridades, em tamanho natural, certo. E assim, retratando todo um local como se a gente estivesse entrando na história 300 anos atrás, uma vila de pescadores. Então a gente vê lá o chão de terra batida, as construções em pau a pique, muito legal, um preço muito acessível, tá? Que bacana. Agora, voltando só um pouquinho para o cinema, diz que você tem uma surpresa para os seus passageiros quando você faz o tour aí, como é que é isso? Vamos falar para o pessoal aí, abre aí para a gente, qual que é a surpresa? Aliás, eu tenho 2 surpresas, né? A primeira eu vou te falar agora e a segunda no final, viu?
Tá bom. Quem ficar até o final com a gente vai ouvir o final. Então, essa surpresa que você está falando é que eu, particularmente, acho tão legal a parte do cinema que praticamente todos os grupos eu indico. Então, a gente tem lá alguns brindes, que a gente distribui, a gente faz alguns sorteios, aniversariante, coordenador. Então, a gente tem lá pelo menos uns 4, 5 brindes em cada grupo para estar visitando esse atrativo. Olha, que bacana, que show. Mais uma curiosidade. É verdade que os papas visitaram aí a região? Como que foi isso? Quando foi? Verdade, nós somos chique demais. Nós tivemos 3 papas. Olha! Não só um. A gente teve o primeiro que inaugurou o nosso santuário novo, em 1980, o João Paulo II. Foi Sim. o primeiro que teve aqui em Aparecida. Depois a gente teve o segundo, que foi o Bento XVI, exatamente na época que ele canonizou Frei Galvão, em 2007. E depois a gente teve o terceiro, em 2013, que foi o Papa Francisco, né? Que ele foi até o patrono da Jornada Mundial da Juventude, no Rio de Janeiro. E aí ele deu aqui uma passadinha bem marcante na nossa região aqui. Então, os 3 papas ficaram aqui. Alguns pousaram, alguns só ficaram, mas passaram todos por aqui. Ah, que bacana, legal. E o Papa Francisco é gente boa, né? É muito, muito bacana, muito querido, né? Foi linda. A missa dele foi maravilhosa. E aí, passando de Aparecida, fala mais um aí, mais um atrativo aí da rota. Religioso, por enquanto. Nossa. Aparecida tem um aqui bem legal, que eu não poderia esquecer, que é o passeio de barco, passeio de balsa. Isso. É um passeio que a gente passa exatamente no local onde foi encontrada a imagem, as duas partes, né? Boa. Foi encontrado o corpo e depois, na mesma noite, foi encontrado a cabeça. Então, esse passeio, ele mostra os 2 lugares. Tem um colega da gente lá, um guia de turismo lá dentro, contando essa história. E é um passeio não muito demorado e sem o menor perigo, tá? Certo. Então, é bem tranquilo. Esse aí é um clássico, o ideal é a gente já começar o passeio por ele, que começa a história. A gente já estava esquecendo, né, desse... E tem a via, como é que chama? A Via Sacra, que tem lá também, que também é mais ou menos recente. Não, a Via Sacra, que a gente falou, é aquela do Morro do Cruzeiro. Agora é o Caminho do Rosário. Isso. Caminho do Rosário. Você já foi? É bem recente. Não, esse eu não conheço ainda. Muita gente. Quem não conhece aí, ó, deixa o comentarinho aí falando, porque é um lugar maravilhoso. É assim, ó, é um local que foi construído, são mais ou menos 2 quilômetros, 1,5 quilômetro, planinho, lindo, maravilhoso. E é um lugar para a gente recitar o rosário, né? Então, você vai caminhando por dentro desse trajeto, que é mais ou menos 2 quilômetros, e a gente vai passando pelos mistérios. Então, cada mistério com suas cenas. Então, por exemplo, cada mistério tem 5 cenas pertencentes àquele mistério. Então, a gente vai caminhando. Tem gente que vai rezando o texto, em grupo, com padres. Pode ir sozinho rezando seu texto, pode fazer uma caminhada. Então, é totalmente livre e gratuito. E é um lugar assim, que foi construído, a vegetação conversa com toda a história. Então, é tudo ornamentado, tudo tem a ver com a história, com os fatos bíblicos. Então, sim, é uma coisa lindíssima, maravilhosa mesmo. Foi um artesão paraguaio, chamado Blaserve, que providenciou, né, e fabricou. É lindíssimo, em tamanho natural também. Vale a pena visitar, viu, gente? Nossa, muito legal mesmo, hein? Já teve passageira sua aí que falou que ainda não conhece. Aí, uma boa oportunidade para marcar aí, depois da pandemia,
marcar aí para visitar a Tereza lá. Então, e a gente faz uma conexão entre o passeio de balsa e esse passeio de balsa, ele termina exatamente nesse caminho do Rosário. Certo. Então, gente, é só para vocês terem uma ideia que Aparecida tem muita coisa para fazer. Então, aquela ideia assim, vou fazer um bate-volta, eu saio 10 horas, volto 4 horas, não dá para fazer quase nada. Só dá para assistir uma missa mesmo. Mas tem muita coisa. Compensa assim, aumentar, dar uma qualidade melhor ao roteiro, ficar mais um tempinho, se hospedar. Aqui, Aparecida tem mais de 300 hotéis. Nós temos uma estrutura maravilhosa para receber. Então, coordenadores, vão aumentar o prazo aí e ver mais coisa mais legal ainda, mais opções. Bom, está entrando bastante gente aí, eu estou acompanhando aqui, né? Quero agradecer aí a audiência de todos. Fiquem aí que tem muita novidade ainda. Eu estou falando com a Tereza Linhares, lá de Guaratinguetá, que é uma guia parceira, amiga, que é muito experiente em circuito religioso. Ela sabe tudo daquela região lá. Se quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, tá bom? Então vamos continuar lá. E tem outra cidade que faz parte do circuito, eu sei que é a Cachoeira Paulista. É isso? Temos sim, né? São 3. Cachoeira Paulista é onde abriga a Canção Nova, né? Uhum. Canção Nova também, que é um ponto assim, super visitado, super querido. Também aí com seus 40 anos de existência. Certo. E a Canção Nova, ela é da renovação, o movimento da renovação carismática, e ela é um braço da Igreja Católica também. Então, é um lugar assim, super estruturado, muito bonito também. Tem lá dentro vários ambientes, né? Por exemplo, lá tem hoje, mais recentemente, foi construído a igreja, lá o Santuário Pai das Misericórdias, que abriga quase 10 mil pessoas confortavelmente. Sei. Lindíssima também, uma obra de uma missionária lá da Canção Nova. E aí tem várias dependências. Lá tem também a rádio, a TV, com alcance internacional para vários países, né? Lá dentro da Canção Nova, a gente também tem vários ambientes. Por exemplo, lá tem o Centro de Evangelização do Hipólito, que tem a capacidade para 70 mil pessoas. Imagina, hein? São 2 cidades de Cachoeira Paulista lá dentro. Então, lá onde acontecem shows de Fábio de Mello, Padre Marcelo Rossi, os grandes acampamentos, né? Uma grande característica da Canção Nova são os acampamentos. Tem mais de 10 acampamentos por ano. Tá. E gratuitos, já precisa se inscrever pela internet. Então, tem grandes eventos como Osana Brasil, PHN, e sempre assim, o acampamento é uma característica iniciante lá. Tá certo. Me fala uma coisa, a sua cidade, Guaratinguetá? Então, Guaratinguetá também é a 3ª do nosso circuito religioso, né? Quando a gente fala em Guaratinguetá, você, Marco, pensa em quê? O que te remete a Guaratinguetá? Eu penso na Tereza quando eu falo em Guaratinguetá. Na minha guia parceira. Legal. Gostei dessa, viu? Mas além da Tereza, temos o Frei Galvão. O Frei Galvão, ele é nascido em Guaratinguetá. Então, por isso, na verdade, ele nasceu aqui em Guaratinguetá e ele está enterrado aí na sua terra. Sim. Bem em São Paulo, bem aí na Estação da Luz. Isso, aqui no Museu de Arte Sacra. Exatamente. Ele mesmo que fundou essa igreja daí. Aqui ele nasceu, foi batizado. Inclusive, nós temos a igreja aqui que faz parte do circuito dele, que é a igreja de Santo Antônio. É a que iniciou a cidade. Não é ainda a igreja de Frei Galvão. Mas a gente visita essa igreja, que é a igreja que ele foi batizado, ele fez a primeira comunhão e a primeira missa da vida dele foi nessa igreja também. Então, tem todo um circuito que a gente visita no centro, a casa onde ele viveu, no museu e tudo mais. Aí, mais distante um pouquinho, tem a igreja dele, que é o Santuário Frei Galvão, também, dedicada a ele. E temos também o Seminário Frei Galvão, que ele não morou, nem viveu lá,
mas é uma homenagem a ele, porque é um seminário franciscano e ele também era franciscano. Então, é um lugar lindíssimo, um lugar cheio de... Geralmente tem exposição de presépios, que vai mudando e tal, sempre, né? E é um lugar lindíssimo também, de muita oração, de passeio, muito gostoso também. Entendi. Mas tem muita coisa. Isso é Frei Galvão. Certo. Tem mais coisa. Tem mais. Guaratinguetá também é bem cheio de atrativos, né? Então, esses três é o que a gente chama de religioso oficial. Mas nós temos mais. Por exemplo, nós temos Padre Léo. Quem já ouviu falar em Padre Léo, gente? Alguém aí já ouviu? Eu não ouvi. Eu não. Padre Léo conta aí pra é uma gente. celebridade aqui na cidade de Lorena. Lorena, ele tem a Casa Betânia, uma das casas que ele fundou. E ele foi um padre assim, muito irreverente, morreu muito jovem. E ele tem a casa de acolhida, que se chama Casa Betânia. É uma casa, a gente chama que é a casa dos excluídos. Então, é todo tipo de pessoa. É bebida, menina que fica grávida e o pai manda embora de casa, morador de rua. Então, é todo tipo de problema. Então, chama de os excluídos. Hoje tem a Casa Betânia, que é a casa dele, onde a gente pode marcar um café da manhã, um almoço, e tem toda uma estrutura lá de recebimento. Então, é mais um ponto de visitação. Na cidade de Lorena, que fica entre Cachoeira Paulista e Guaratinguetá. É muita coisa. E guia fala demais, né? Não, Marco? Não, tá certo. O pessoal tá adorando. E é legal aí esse que você tá me falando, esse café da manhã aí no Padre Léo, porque além da gente saborear uma comidinha, um café típico do interior, a gente vai estar ajudando também, né? A gente vai estar ajudando a manter a casa, está fazendo uma boa ação. E tudo isso faz parte do pacote do turismo religioso, né? Não é só ir lá e tirar foto, fazer selfie para pôr no Facebook, né? Tem todo um contexto dentro disso daí. Me fala mais uma coisa. Eu pesquisei aqui e vi alguma coisa sobre Fazenda Esperança. Ah, tá. Então, Guaratinguetá, né? Guaratinguetá, além de ter o turismo, fazer parte desse circuito religioso, a gente tem aqui muitas outras opções. E Guaratinguetá, Fazenda Esperança, ela mescla as duas coisas. Ela é uma fazenda, ela não é um hospital, nada disso. Ela é uma fazenda, a gente chama de fazenda terapêutica. É uma fazenda que recupera dependentes químicos. Certo. E também a primeiríssima fazenda nasceu aqui em Guaratinguetá. Então, Guaratinguetá é uma maravilha de coisa boa, né, não? É mesmo, hein? E aí a primeira foi aqui. E hoje, sabe quantas ela tem? Quase 150 no mundo. Ela nasceu aqui e foi embora para o mundo. Que maravilha! E ela tem umas 20 fora do Brasil. Muito. E umas 130 aqui e umas 20 fora do Brasil. E ela é na modalidade de fazenda mesmo, tá? Então não tem nada fechado, é tudo aberto. E ela tem o tripé lá da religiosidade, da vivência em comunidade e o trabalho. São as três coisas que regem a cura, né, das pessoas. Certo. Então é um trabalho lindíssimo. Hoje chefiado pelo Frei Hans, um alemão, e o Nelson Giovanelli, um jovem lindo, maravilhoso, que começou essa obra, Guaratinguetá. E é um lugar também, mesma coisa. Aí, como é uma fazenda, ele mescla também com o rural. Lá também a gente tem, já estou cansada de levar clientes lá, para a gente tomar café da manhã rural total. Por quê? Lá é autossustentável. Então, lá eles fabricam queijo, tem padaria, planta um monte de coisa, tem horta, tem búfalo, tem galinha, tem cavalo, tem uma outra fazenda que fabrica babosa, e planta babosa e fabrica produtos de beleza, e é infinito. É mais um lugar muito legal para visitar, viu, gente? Tá vendo como tem coisa aqui? Não dá para vir correndo num dia, não dá? Bom, e nesses lugares que você falou, especialmente nessa fazenda aí que você falou, a Fazenda Esperança, né?
tem lojinhas, né? Dá para comprar as coisas lá, né? Não, não quero comprar boi, vaca, nada disso. Por enquanto, eu não ganho para isso. Mas comprar um queijinho, um pão, um negócio assim, tem como comprar lá? Imagina se a gente vai num lugar que não tem uma lojinha. O turista vai matar a gente e o Ó, atrativo vai matar porque ele quer vender, né? é verdade. Mas especialmente na Fazenda Esperança, eles têm uma lojinha, eles têm uma lojona Hum? com produtos de vários países onde tem a Fazenda Esperança. Ah, que Então, você bacana. acha lá coisa de cada país vendendo aqui em Guaratinguetá e o de Guaratinguetá vai para vários países. Isso é artesanato, livros, é uma infinidade de coisas, entendeu? E fora essa lojinha, tem os produtos fabricados na região, que é o queijo que eu falei, eles fabricam e vendem biscoito de todo jeito, horta de todo jeito, tudo tem, entendeu? Se seu cartão de crédito aguentar, tem muita coisa. Oba, aí que tá, né? Bom, só um minutinho, Tereza. Só falar com o pessoal aí, entrou bastante gente nova. Obrigado Porque não aí. para. O coraçãozinho aqui tá a milhão. Olha só que maravilha. Tá fazendo sucesso você aqui, viu, Tereza? Quero agradecer, então, Não, o pessoal que está entrando aí. Nós estamos conversando com a Tereza Linhares, lá de Guaratinguetá, uma guia excelente, uma parceirona, e falando sobre turismo religioso, que é a praia dela. Ela já falou bastante coisa bacana, ainda vamos continuar conversando, temos pelo menos meia hora ainda para falar um pouquinho, né, Tereza? E quem quiser entrar em contato, saber alguma coisa, pode mandar aqui na live a pergunta, ou procurar a Tereza no Instagram, ou me procurar também, e a gente vai passar os contatos aí, tá? E lembrem-se, vai fazer turismo religioso, chama a Tereza, hein? Você não vai se arrepender. Bora lá, Tereza. Me fala uma coisa. Obrigada, valeu. O Marcos está falando de mim, mas ele é um super guia de São Paulo. E olha que São Paulo tem guia, viu? Ah, ele imagina. é super guia. E a gente faz uma parceria, né? Apesar de eu ser uma guia regional São Paulo, mas tem coisa que a gente não tem capacidade, não tem conhecimento. Então, é que cada um no seu quadrado, né? Então, tem coisas que eu sei, ou eu não posso por problema de agenda, ou eu não tenho a capacidade que o Marcos, sendo da região, tem a qualidade que ele pode dar. Então, a gente divide, eu mando o meu cliente para ele, ele manda o dele para mim, e a gente vai trocando figurinha, né? Exatamente, uma parceria que está dando certo aí, e logo depois da pandemia a gente vai pegar firme nisso, né? Vixe, muito! Vamos sim. Me diz uma coisa agora, e as distâncias entre essas cidades aí? É muito longe? Dá para fazer mais que uma cidade num dia, se quiser? Como é que funciona isso? Eu sei que você falou que o ideal seria ficar mais dias, né? Mas, por acaso, uma excursão que eu tenho aqui, que quer visitar e ela só tem esse dia. Como é que eu faço? Dá para fazer um roteirinho básico para ela visitar pelo menos 2 cidades? Como é que é? Então, é assim, tudo dá para fazer. Sabe que o guia ele é meio mágico, né? Sim. Tem gente que chega aqui e fala, eu quero Guaratinguetá, eu quero Canção Nova, Guaratinguetá e Aparecido, quero ir embora 4 horas da tarde. E Nossa. chega 10. É panorâmico, né? Você passa só em frente assim e fala, ó, aqui é isso, aqui é aquilo, aqui é aquilo. Então, Lá de dentro do ônibus, nem desce do ônibus, ali é tal, ali é tal. Mas é aquela história, né? Tem para todo jeito. Então, é preciso definir o que a pessoa quer. Se ela quer só um religioso, se ela quer simplesmente conhecer a igreja ou só uma missa. Então, assim, a gente tem para todos os perfis. O interior tem uma grande vantagem, que tudo é pertinho, né? sim. Então, como eu sou mineira, eu tenho mania de achar que tudo é ali e ali. Mas, na verdade, o aqui é ali mesmo, que é tudo perto. Certo. Então, por exemplo, se você quiser fugir do religioso, aqui mesmo dentro de Guaratinguetá, eu nem falei, mas a gente tem uma outra parte, que é a nossa zona rural aqui. Vou chegar lá. Vou chegar lá. Então pula. Aí, do lado de Guaratinguetá, a gente tem, por exemplo, aqui nós temos Cunha, que é
40 minutos aqui, são 50 quilômetros ou menos, um pouco, Certo. que é um grande polo de cerâmica artística. Você conhece, não? Maravilhoso, né? Lindo, lindo. Plantação de lavandas, um dos primeiros locais no Brasil que começaram a plantar as lavandas. Sim. E aquela serra deliciosa, comida de roça, um lugar, um clima gostoso. Isso pertinho, 40 minutos você está lá de Aparecida. Se a gente for um pouquinho mais para São Paulo, nós temos, por exemplo, o nosso circuito cultural, que é o quê? Mazzaropi, Monteiro Lobato, Certo. em Taubaté, que também é mais uns 50 minutos para frente de Aparecida, a gente chega lá, entendeu? E outra coisa, em Taubaté, não sei se todo mundo sabe, mas também dá para linkar o cultural com o religioso, porque Taubaté abriga o primeiríssimo santuário do planeta dedicado a Santa Teresinha do Menino Jesus. Ah, é? Que nem lá na França, onde ela nasceu, é o primeiro. O primeiro está aqui do nosso lado, Taubaté. E muita gente, às vezes, nem da cidade não sabe disso. Então, é um religioso já na cidade de Taubaté, que temos o Mazzaropi, né? Temos lá toda o maquinário, toda a trajetória de Mazzaropi, que não nasceu aqui em Taubaté, mas ele viveu aqui. Certo. E o sítio do Pica-Pau Amarelo, que, aliás, tudo de Monteiro Lobato é muito lembrado. Assim, a prefeitura assim, está de parabéns, porque ela não deixa morrer nunca a história de Monteiro Lobato. As escolas, festividades, tudo. Então, é uma cidade que a gente leva turista para quê? Conhecer o sítio Pica-Pau Amarelo, para a gente assiste uma peça com os personagens ao vivo, é só contratar o guia que está tudo resolvido. Bom, para quem não conhece a obra do Monteiro Lobato, eu sugiro que antes de fazer esse passeio, leiam o livro da Narizinho, Aventuras de Narizinho, né? Que chama, e fala de todos os personagens, né? E vai ser bem legal ler o livro, chama Reinações de Narizinho, lembrei. Leiam o Reinações de Narizinho, é uma delícia de ler. E quando vocês forem para lá, vocês vão identificar, vão se sentir dentro do livro. É muito bacana mesmo, é um passeio imperdível. Separem um dia para fazer esse passeio. E aí tem mais um monte de cidade aqui, de 30, 40, 50 quilômetros, tem um mar, um monte, tem São Luís Paraitinga, tem praia em Paraty, 90 quilômetros nós estamos numa praia. Campos do Jordão é perto também. Campos do Jordão dá para ir também. Campos do Jordão, não esquecendo de falar, Campos do Jordão é 70 quilômetros. Então, é 1h30 cravado de Campos do Jordão. Todo mundo que vem Aparecida, Guaratinguetá, tem que ter um dia para ir Campos do Jordão. Campos do Jordão é um lugar belíssimo, né? Certo. E muito pertinho também, entendeu? Então, se você me perguntou de um dia, tem muita coisa para fazer. Precisa a pessoa saber o que ela quer, qual é o perfil do cliente dela, o horário que ela tem, entendeu? A nossa característica aqui, a maioria a gente recebe grupos de 4, 5 dias. Então, é um dia para Aparecida, um dia para o restante, e os outros a gente tem que se virar nos 30 para arrumar coisa legal, porque o ano que vem ele vem com o mesmo coordenador com outros turistas. Outro grupo, certo. Todo ano. E aqui sempre tem novidade. Não tem aquela história, já conheço tudo lá, não conhece. Certo. Me fala uma coisa, e que, assim, de modo geral, o que mais agrada as pessoas, o que mais encanta, assim, aí, que você percebe que os turistas ficam, nossa, assim, de boca aberta, que gostam de ir, mesmo os que já visitaram, voltam para visitar, o que seria isso? Então, aqui a gente tem muita coisa para a boca ficar aberta. Se a gente escolher pelo lado religioso, o Santuário de Aparecida, sem dúvida, é o que deixa a pessoa assim, escandalizada, porque ela vê, escuta e ouve falar, mas ele é maravilhoso, ele é lindíssimo nos mínimos detalhes. Ele é. E quando agrega a beleza com a história, é gente que chora, é gente que agradece.
E a gente fica muito emocionada, porque a gente participa, né? Quanta gente vem aqui, às vezes pela primeira vez, ficou o ano inteiro juntando dinheiro. Aí, quando ela chega, aquilo se materializa na frente dela. Gente, é emocionante. Para a gente, Gui, que está cansado de ver todo dia uma história diferente, não tem como não se emocionar, entendeu? Então, cada um no seu quadrado. Com a Aparecida acontece isso. No Frei Galvão acontece gente contando milhões de milagres de Frei Galvão. Uhum. Então, assim, a gente não tem uma coisa, a gente tem muita coisa aqui. Eu mesmo já fui várias vezes aí em Aparecida, né? Eu acho a igreja, a catedral mesmo aí, maravilhosa, né? E toda vez, lógico, eu passo em frente à imagem, né? Vou agradecer, eu tenho muito que agradecer, mais do que pedir, graças a Deus e a ela. Mas eu me emociono. A hora que eu paro ali, aqueles segundos que a gente para, que às vezes está tão cheio que não dá para você ficar parado ali, né? Aqueles minutinhos que eu me emociono. É realmente uma experiência assim, inesquecível, né? E seguindo agora. Tem muita estrutura, né, para receber tanta gente. E daí vamos dizer que o pessoal resolveu ficar uma semana aí, sobrou tempo. Ah, mas agora eu queria fazer uma coisa fora de religiosidade, fora de tudo isso. O que você indica, assim, o que você tem feito aí? Tem alguma coisa bacana? Tem muita coisa. Então, se a gente for pelo lado rural, a gente tem, em Guaratinguetá a gente tem pelo menos 2 atrativos importantes, que é uma região chamada Colônia do Piauí, aonde acontece muita criação de um peixe chamado tilápia. Certo. Então, tem aqueles restaurantes domésticos, não é? Como é que fala? Familiares mesmo, né? Uhum. Capacitados pelo Sebrae, há anos atrás, fizeram esse trabalho. Tem aqueles restaurantes menores, aconchegantes, muito gostosos, e com aquela cultura da tilápia. E nessa região da Colônia do Piauí, a gente tem a agricultura do arroz. O Vale do Paraíba é muito rico no arroz, e Guaratinguetá mais ainda. Aqui nós temos 2 tipos de arroz. Nós temos, na Colônia do Piauí, nós temos o arroz especial, que é o arroz preto, que é o arroz vermelho, arbóreo. Então, ele é fabricado, é uma marca bem conhecida chamada Rosene aqui. Então, ele é fabricado aqui, ele é produzido aqui em Guaratinguetá. E temos o arroz branco também, que tem dezenas de agricultores nessa Colônia do Piauí. Esse é um passeio que a gente faz monitorado lá pelo pessoal dessas fazendas. Certo. Também a mesma coisa, a gente faz café, a gente faz almoço, a gente põe o pé no barro para ver como é que um grãozinho de arroz vira um saco de 5 quilos. Então, é mão na massa mesmo. E aí, esse é uma parte do rural. Aí depois temos também o gomeral, que é o rural também, que a gente muda para a truta, né? Que é aquele peixe de água gelada. Isso é bom. Temos criador de truta aqui. Também é a mesma coisa, aqueles restaurantes bem gostosos. Muitos dos meus clientes eu já levei lá. É um lugar bem legal. Isso em Guaratinguetá, né? E aí a gente tem todo aqui o entorno, né? A gente pode ir para São Luís, Paraitinga, que também é muito pertinho. São Luís, Paraitinga. Alguém já ouviu falar? Você já ouviu falar? Te remete a alguma coisa, Marcos? São Luís, Paraitinga? Carnaval. Que bom, né? Porque tem 2 coisas que é lembrado lá. O Carnaval de Marchinha, né? Famoso. E a bendita das enchentes de 2010. Sim. Isso é... Infelizmente... Não tem jeito, são as 2 coisas, né? Mas o Carnaval sempre vence. É um lugar assim, acolhedor, gostoso, maravilhoso também. Aquele bem pequenininho, bem aconchegante. Também é um lugar que a gente vai. Lá a gente tem, lá perto a gente tem um lugar que comercializa e produz também, né? Produtos de búfalo. Então, nessa região, a gente consegue ter uma degustação de produtos de búfalo, de queijo, de mussarela, tudo de búfalo. Nessa região. Pertinho dela temos Lagoinha também, com uma baita cachoeira. Essa você já foi, né, Marco? Já. Lagoinha. Já fui. Também.
Também é lá no meio da serra, comida de roça, cachoeira, é muito gostoso. Então é assim, coisa para fazer não falta. Então, cada grupo que vem aqui, ele, com 3 dias, a gente fala para aumentar para 4, aí a gente fala para 5, para 6, até para 10. Eu tenho um grupo de 10 dias aqui. A Certo. Lilian, que está vendo a gente aí, ó, já fizemos o ano passado, se não me engano, de 10 dias, de 9 dias. Então, a gente tem que explorar tudo mesmo, né? Muito Mas, bom. assim, se não tiver jeito, a gente comprime para caber em um dia, né? Mas coisa para fazer, tem muita Tem coisa para fazer bastante, né? aqui. Bom, gente, olha só, eu estou falando com a Tereza Linhares, super parceira, super guia lá de Guaratinguetá, que sabe tudo sobre o circuito religioso e região, né? Venham após a pandemia, logicamente, se cuidem muito agora, após a pandemia, venham visitar nosso circuito religioso e deixem um tempinho assim para vir me conhecer aqui em São Paulo, para eu mostrar para vocês as belezas aqui da minha cidade também, né? Vamos lá, Tereza. Como é que você acha que vai ficar as viagens, né? Depois, agora, quando todo esse pesadelo terminar? Como que você acha que a gente vai voltar aí? Como vai ser o esquema? Você acha que a gente vai ter que se adaptar em um monte de coisa, né? No início, talvez em grupos menores, em espaçamento maior. Eu já ouvi falar que não vai ter tanto self-service, né? Para não ter esse contato muito direto com comida. O que você acha? Como que você vê isso daí? Então, essa é uma pergunta que está valendo milhões de dólares, né? E quem souber a resposta está milionário. Infelizmente, eu não tenho ainda. Eu estou na vibe de todo mundo, do achismo. Certo. Todo mundo tem um achismo, e aí a gente está aí na fase aí das pesquisas, das estatísticas e do achismo. O meu achismo, eu também tenho o meu achismo. O meu achismo é que vai mudar sim, a gente já vê que já está mudando, vai mudar tudo. Então, inclusive nós aqui do circuito, que estamos acostumados a grupos de 40 pessoas, aqui tudo que é ônibus, aqui a gente chama de turismo de massa, né? Sim. Então, esse a gente vai estranhar muito, porque eu acredito que vai diminuir muito essas quantidades, né? Uhum. Eu acho que vai ser pelo menos metade. Quem vinha com 40 vai vir com 20, 20 com 10. E a gente aqui do turismo, eu especialmente, estou me preparando já para atender família, 5 pessoas. A gente está acostumado muito com 40. A gente atende qualquer um, mas o nosso forte é 40. Mas agora, eu e acho que todo mundo já deve pensar nessa história de diminuir, né? Uhum. Porque a gente vai ter que se preocupar com todos esses protocolos aí que a gente está vendo. A gente não sabe exatamente o que vai precisar, mas de cara essas 3 coisas, máscara, álcool gel, distanciamento, a gente vai ter que ter. E a gente vai ter que oferecer isso até para o cliente escolher a gente. A gente vai ter que ser muito criterioso para o nosso bem e para o bem do cliente. E o cliente tem que saber que a gente está se preocupando com isso. Claro, né? importante. Então, o que a gente tem que fazer? Já que nós estamos parados, interditados aqui, não tem o que fazer mesmo. As autoridades estão se virando aí para achar a resposta. A gente tem mais que obedecer o que eles estão mandando fazer e preparar a nossa volta. A nossa volta, eu acho que é isso. Pensar nos grupos pequenos, pensar em roteiros diferentes, que é o que eu estou fazendo. Já tenho elaborado roteiros totalmente voltados para essas mudanças. Área livre, lugar arejado, pouca gente. Por isso, eu tenho me dedicado muito a esses roteiros especiais, né? Uhum. Eu até falei para você que eu teria algumas novidades. As novidades... Mas não conta agora a novidade, não. Não deixa no ar que a gente faz uma outra live para lançar isso, hein? Pode ser? Não, mas você topa lançar na minha live? É novidade sim e boa. Ok? É coisa boa. E é isso, a gente tem que aproveitar para quê? Para estudar muito agora, estudar sobre a história da vida toda, a gente tem que estudar tudo, e estudar os novos protocolos, as perspectivas do que vão acontecer, e a gente também ter a mudança, porque a gente não tem nenhum hábito desses que estão despontando por aí. A gente vai ter que ter muito cuidado com o cliente, com a gente, proporcionar
e se garantir também. Então, agora é estudar. O cliente vai estar muito seletivo. Sim. Ele vai querer a qualidade que ele gostava, ele vai querer o dobro agora. Uhum. Então, a gente tem que estar preparado para isso. E eu estou me preparando, estou me virando nos 30 aqui para atender o melhor possível, né? Certo. Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente está sendo visto lá em Nova York agora, tá? Ó, Eita! uma colega minha que faz receptivo lá, eu vou fazer com ela quinta-feira uma live, às 6 da tarde. E ela está vendo lá. E ela acompanha todas as minhas lives. E ela disse que ela sempre se interessa e manda turistas para o Brasil. O pessoal pergunta lá, como é que eu faço? Me orienta e tal. Ela indica guia, indica passeios tal, né? E eu queria saber assim, aí tem como atender clientes de fora em inglês ou espanhol? Sim, é uma pergunta bem legal, né? A gente tem aumentado esse tipo de público aqui, né? Cada vez Certo. mais. E como agora a gente acha que vai ficar isso mais seletivo, então a gente acha que vamos precisar. A gente tem poucas pessoas aqui no nosso circuito, pouquíssimas mesmo, que falam inglês e espanhol. Nessa minha quarentena, eu estou me capacitando, começando a me capacitar nesse sentido das línguas, né? Certo, Hoje eu sou formada em espanhol, estou estudando inglês, claro que isso demora muito, claro. e tem alguns colegas que eu tenho visto que estão aproveitando a quarentena para se capacitarem, principalmente no quesito línguas, que a gente É, sabe que sempre foi necessário, agora vai ser muito mais. Mas se certo. precisar, a gente tem aqui parceiros que trabalham junto com a gente, traduzindo simultaneamente, se a gente se até lá a gente mesmo não conseguir atender sozinho. Ah, Entendeu? muito bom. Para família, para grupo. Muito bem. Bom, a gente está chegando no final já, Tereza, tá vendo? Já como passa rápido. Passou rapidinho, também não para de falar, ué. Não, mas está ótimo, está sendo um sucesso total. Você vê os coraçõezinhos subindo aí a milhão, né? Então, está sendo muito legal. Eu queria que você fizesse assim uma consideração geral aí, né? Sobre o trabalho, sobre a live, sobre os seus passageiros, mandasse algum recado, alguma coisa que você quisesse falar, fica à vontade. Agora você tem 5 minutos aí para falar à vontade. Você quase não falou, né? Então, manda bala. Aí você me sacrificou em 5 minutos para guia, não é nada. Então, eu sempre falo, né, que mulher, mineira e guia, tudo junto falando, coitado do povo, né? É complicado. Mas vamos lá, vamos tentar os 5 minutos. Então, gente, eu não sei se agradeci você, achei muito legal. Tava com muito medo, mas eu acho assim que a vibe do momento é live. Live, ela é informação, né? Ela é divulgação Sim. e é uma coisa que eu acho que não vai passar. É uma coisa que vai só melhorar. Eu acho que todo mundo tem que fazer, tem que divulgar seu produto. E é aquilo que eu falei mesmo, que a gente vai ter que mudar tudo, não tenhamos dúvidas. Vamos ter que mudar sim. Quem não mudar vai perder o trem. Vai ficar para trás, não vai conseguir, como eu já tenho até visto gente falar que não vai voltar mais para a vida e tal. Mas tudo na vida é uma questão de adaptação, fala a verdade. Com Quanta certeza. coisa mudou na nossa vida, desde quando a gente nasceu, vai vendo as etapas da sua vida aí, aquela história de falar, meu Deus, não consigo, não posso, e aí agora, o que eu vou fazer? Quando aconteceu esse negócio da pandemia, eu tinha grupo de março até o final do ano, praticamente, minha agenda estava completa, pelo menos em final de semana. E aí começou o primeiro cancelar, o segundo cancelar, eu enlouqueci. Falei, gente, meu Deus, e agora? Era o ano que eu estava mais cheio de grupo. Mas aí o que acontece? O primeiro susto, a gente leva um susto, né? Porque a gente está acostumado a ficar em casa, à toa, sem trabalhar, nem nada. Mas aí a gente começa a pensar, deve ter um significado um negócio desse.
como é que o mundo pisa no freio desse jeito e tudo para igualmente, no mesmo dia, no mesmo lugar? Você não tem onde correr para nada, você tem que ficar... E outra coisa, essa reflexão obrigatória que a gente está tendo que fazer é um negócio tão esquisito que é uma reflexão para dentro da nossa casa. A gente não pode ir para o vizinho, para o amigo, para a cidade do lado, para a roça, é nada. É uma coisa assim, de Deus mesmo, é de Deus mesmo. Deus falou, vamos parar, pensar, refletir, consertar e começar tudo de novo. E estava precisando, né? Uma chance que a gente está tendo de recomeçar. Quem não quiser paciência vai ficar tudo do mesmo jeito. Mas, assim, é a nossa chance de melhorar como pessoa, como profissional, entender que não adianta revoltar que aconteceu mesmo, já aconteceu, fazer o quê? Vamos, bola para frente, né? E eu acredito, assim, que o guia, ele é mágico, ele consegue 1000 coisas, milagre com o horário, a multiplicação das horas ele consegue. É verdade. Então, ele vai conseguir um jeitinho de se inserir nessa novidade toda, né? E até falando em novidade, eu falei que eu teria uma novidade. Meus próximos roteiros, alguns clientes já sabem, terão roteiros totalmente remodelados para essa nova realidade. Nós vamos ter tudo ao ar livre, café da manhã em parque, mais um monte de coisa. Mão na massa, o workshop, a gente vai ver exatamente como é tudo fabricado. Gente, é uma coisa diferente e, assim, pomos protocolos na frente de tudo, das nossas obrigações. Então, assim, mais para frente, eu vou dar mais detalhes. O Marcos, nós estamos em parceria aí, né, Marcos? É, isso aí. Então, a gente tem muita coisa para falar, né? É verdade. Acho que, por enquanto, é isso, né? Bom, eu acho que nada é por acaso, né? A gente tem que aproveitar esse tempo para fazer essa imersão, né? Dentro da casa, dentro da gente, né? Aproveitar para estudar, né? Eu costumo dizer assim, eu não sei vocês, mas eu nasci careca, banguelo e analfabeto. E agora sou guia de turismo, sou o que eu sou hoje. Já tenho uma história de vida aí de 63 anos, né? Então, se a gente nasceu tudo isso e conseguiu chegar onde a gente está, por que a gente nessa quarentena não pode melhorar ainda mais, né? Então, é isso. O meu recado é esse para o pessoal. Primeiro, eu quero te agradecer muito, muito, muito. Assim, eu queria muito fazer essa live com você. Quero te agradecer a sua disponibilidade. Foi maravilhoso. Estou acompanhando aqui a quantidade de gente que entrou, a quantidade de coraçãozinho. Você é muito querida, não só por mim, pelos seus passageiros também. Deu para ver aí nas mensagens, né? Muito obrigado mesmo. Fico no aguardo dessas novidades para a gente reforçar a nossa parceria, tá? E fique bem, se cuide. Aliás, agora uma mensagem para quem está assistindo. Pessoal, se cuidem, fiquem em casa quando possível, né? Sei que tem aqueles que estão na linha de frente, tem aqueles que são obrigados a trabalhar, mas se não tiver nada disso, por favor, fique em casa, para a gente acabar logo com esse pesadelo e voltar para o trecho. Né? Vida de guia é na estrada, é recebendo grupo, é conhecendo gente. Né? Então, vocês fiquem bem. Muito obrigado pela audiência. Foi um sucesso essa live. Muito obrado mesmo. Tereza? Eu vou só falar mais uma coisinha, você deixa? Pode falar, rapidinho. Rapidinho. Nós temos aqui, todo mundo sabe todo o problema que todo mundo está enfrentando e nós, guias de turismo, também. Então, a gente fez aqui uma live sábado com 3 artistas maravilhosos aqui da nossa região de Aparecida e eu vou disponibilizar aqui agora, essa live foi em prol dos guias de turismo aqui da nós temos uma associação aqui de 25 guias chamado AGC Tour, tá? Do Vale do Paraíba, aqui, do Circuito Religioso. E aí eu vou deixar aqui o link, eu gostaria que todo mundo revisse a live, que foi lindíssima, e se puder contribuir, fazer alguma doação que ajude a gente, aos guias necessitados. Ok, gente? Então eu vou disponibilizar aqui e vocês vejam lá no Facebook. No mais, quero agradecer demais o Marcos e
que tudo acabe maravilhosamente bem, rapidinho, vai passar. Vai acabar. Já estão falando aqui que vão cortar nossa live. Muito obrigado a todos. Até uma próxima. Obrigado, Tereza. Beijão para Beijo, você. gente. Obrigada a todos os clientes, amigos. Marco, Tchau, beijo. tchau, tchau. Tchau.